Olá, estamos retomando aqui a nossa aula 3 sobre Tocqueville, esse autor clássico do pensamento democrático liberal do século XIX e a sua obra A Democracia na América, analisando essa questão da disputa entre o republicanismo elitista e a igualdade e radicalização democrática. Essa tensão decisiva entre liberdade e igualdade que vai ser tão cara para esses autores liberais do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX. Mas, dando sequência aqui à nossa discussão, como eu já mencionei, o contexto histórico de Tocqueville é a Europa do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Então, Tocqueville é um pensador francês, um agente político de sua época. Ele atuava politicamente na França, ele era de uma família da aristocracia daquele país e ele vivenciou as lutas políticas do seu país no final do século XVIII, principalmente aí a culminância da Revolução Francesa entre os anos de 1789 e 1799. E ali no início do século XIX, Tocqueville vivia o conturbado cenário político da França, entre o avanço do processo revolucionário e as contra-revoluções que faziam parte do cenário político de sua época, porque as elites dominantes do antigo regime também reagiram à Revolução Francesa. A burguesia, por outro lado, a grande burguesia, fazia alianças com essas elites para manter um modelo mais conservador de Estado e contra-revolucionário. Então, nós vamos ter um cenário muito complexo ali a partir da Revolução Francesa, no país de Tocqueville, na França, exatamente porque as frações da burguesia começam a se dividir e disputar o poder entre si. Os membros do antigo regime, os nobres, os grandes proprietários de terra, também fazem alianças nesse sentido. As forças armadas também influenciam, e aí nós temos um período muito forte da liderança de Napoleão Bonaparte, um general, um líder militar lá naquele país. Então, esse cenário de instabilidade institucional e de profundo conflito entre as camadas populares que lutavam por uma radicalização que nós podemos chamar de democrática, por um viés antiliberal, né? O viés da soberania popular, e aqueles defensores de um modelo republicano, de um modelo mais elitista, mais aristocrático, que garantisse alguma participação popular, que garantisse direitos aos setores mais humildes da sociedade francesa, mas que ao mesmo tempo mantivesse o poder nas mãos da alta burguesia francesa e de setores ainda oriundos do antigo regime. Então, Tocqueville está vivendo esse contexto histórico. E nesse contexto histórico ele viveu o terror da radicalização democrática, quando a Revolução Francesa condenou à guilhotina diversos membros da aristocracia do antigo regime, e viveu também as contra-revoluções. Então, é nesse cenário que um filho da nobreza francesa, que é o Tocqueville, viaja para os Estados Unidos da América. Tocqueville estava profundamente curioso de entender aquele modelo político naquele país, nos Estados Unidos, no chamado Novo Mundo, né? Nas ex-colônias inglesas, as 13 ex-colônias inglesas, para entender os problemas de seu tempo e de seu país. Então, é bom que a gente tenha em mente que as questões que Tocqueville coloca e as questões que chamam a atenção de Tocqueville na viagem que ele faz aos Estados Unidos no início do século XIX são questões e problemas da política francesa e europeia de sua época. Esse era o contexto político de Tocqueville. E Tocqueville busca, do ponto de vista político, responder a seguinte questão: qual modelo político é o mais adequado para a Europa no pós-Revolução Francesa? Como é que nós vamos conciliar o ascenso das camadas populares, dos outrora plebeus, totalmente destituídos de direitos, na ordem universal e divina da Idade Média, né? E aqueles que
comandavam até então a estrutura política dos estados. Então essa é a questão que Tocqueville se lança a tentar responder olhando para a realidade política do que ele vai chamar de democracia na América. A questão da estabilidade institucional tão cara para Maquiavel, como nós vimos na aula anterior do nosso curso. Então, ao chegar nos Estados Unidos e partindo de todos esses problemas que estavam na mente de Tocqueville, que ele foi espectador e partícipe como agente político francês de sua época, ele chega aos Estados Unidos nos primeiros anos do século XIX e ele começa a observar alguns elementos que nós vamos seguir aprofundando e discutindo a partir de agora. E um dos elementos mais importantes que Tocqueville observa no que ele vai chamar de democracia na América, ou no que nós podemos chamar de modelo republicano de Estado, é a vitalidade da vida civil entre os iguais. Como eu falei há pouco, o olhar que Tocqueville faz da democracia americana é o olhar daquela sociedade de homens brancos, uma sociedade que tem um certo patamar de isonomia, de igualdade entre os indivíduos. Ele não está olhando aí para a grande massa de escravos oriundos da África ou descendentes de africanos, vão ser chamados posteriormente de afro-americanos, né? Esses que eram uma propriedade naquela época, eram escravos. E ele não está olhando para os nativos, os chamados índios, né? Os nativos americanos, que também viviam naquela sociedade. Então, na verdade, ele está olhando como algo ruim que precisa ser submetido. Tanto os nativos como os negros, os escravos daquela época. Então, a vida civil entre iguais, entre os brancos, o que chama muita atenção de Tocqueville é que ela estava arraigada no cotidiano dos cidadãos. Então, desde a pequena comunidade até as grandes cidades dos Estados Unidos naquela época, daquela nascente nação, vivenciavam uma cultura política de participação muito forte. E isso chama a atenção de Tocqueville. Como é que se mantém uma estabilidade institucional com tanta participação política, com uma vida civil tão ativa? Isso para ele é algo muito importante. E aí ele vai identificando elementos dessa vida civil ativa no âmbito local. Todos participavam, ou pelo menos uma parcela significativa dos cidadãos participavam no âmbito local, coisa que não ocorria no âmbito nacional, porque aí vai ocorrer o que ele vai chamar de aristocratização natural da política, ou seja, uma elite vai se constituindo, mas no âmbito local a vida civil era inerente a todos, né? E aí ele vai observar algumas características dessa vida civil, dessa vida comum, dessa vida política que permeava toda a cultura do cotidiano daquele povo nas 13 colônias, ex-colônias, que vão constituir os Estados Unidos da América no primeiro momento. Então são 5 elementos que eu gostaria de destacar a partir da obra de Tocqueville, que são elementos muito significativos e que ainda hoje servem para que nós possamos mensurar a qualidade das democracias na contemporaneidade. O primeiro deles é a defesa de opinião das associações. A vitalidade da vida civil, que Tocqueville destaca, vem dessa capacidade dos indivíduos de estabelecerem suas associações e grupos de interesse. Então essas associações, elas intervêm na vida civil. Com a forte raiz religiosa, é bom que se diga, as igrejas são protestantes, cristãs, né? São muito importantes nessa organização da vida civil nos Estados Unidos da América ali no início do século XIX, e a vitalidade dessa vida civil vem da capacidade de organização das associações. E cada uma defendia uma opinião, seja associação de jornalistas, seja de agricultores, seja de professores, seja de operários. Essas diferentes organizações sociais, elas defendiam opiniões, e essas opiniões eram públicas. Então, a liberdade para a defesa da opinião e o compromisso que os indivíduos tinham ao integrar uma associação de defender essa opinião comum era algo muito significativo e que vai ser destacado por Tocqueville como um elemento essencial da vitalidade da vida civil na democracia da América.
a liberdade de reunião, né? Ainda hoje é uma das liberdades civis importantíssimas e presentes nas constituições dos países de Estado Democrático de Direito, inclusive o Brasil. A liberdade que as associações têm, que os grupos de interesses têm, de se reunir para defender suas opiniões, organizar os seus grupos, pensar as ações públicas coletivas. Então, a liberdade de reunião é algo muito importante, agregado à liberdade de associação e defesa de opinião. O terceiro elemento é a garantia para a eleição de representantes políticos a partir da participação nos colégios eleitorais. Então, a partir dessa organização local de associações com liberdade para se reunir e defender a opinião, esses grupos de interesse, essas associações, também detinham o direito de voto, né? De participar da vida política daquele povo, no caso, nos Estados Unidos. Então, a livre expressão do voto, a livre capacidade de intervir na vida política é algo também destacado por Tocqueville para a participação dos indivíduos na vida política. A quarta questão importante é a possibilidade de criticar os governos. Então, dentro da democracia da América e dentro das democracias contemporâneas de hoje, a livre expressão e a livre capacidade de crítica, de você poder ser oposição ao seu governo, é algo muito caro para as democracias e já era algo visto por Tocqueville como algo muito significativo da experiência política do que ele vai chamar de democracia americana. Então, é a possibilidade de criticar os governos, os políticos, as políticas governamentais e até de formular propostas para o que deve ser feito no país. Então, e até de se armar, né? Nos Estados Unidos, o acesso às armas é algo muito forte, tem um lobby muito forte na política americana até os dias de hoje, das associações que defendem as armas e o livre direito dos cidadãos, inclusive de se armar para enfrentar os seus governos, é algo que estava presente ali naquela experiência do que Tocqueville vai chamar de democracia americana. E por fim, a liberdade de imprensa, né? Então, a liberdade de imprensa é algo também que já estava presente ali no início do século XIX nos Estados Unidos, e Tocqueville vai destacar como um elemento essencial da vitalidade da vida civil naquele país. E a liberdade de imprensa vai ser um elemento importantíssimo para que os indivíduos, as associações, os grupos de interesse possam tanto defender os governos como criticá-los, possam propor alternativas aos governantes, possam defender a derrubada de governantes, enfim, possam intervir na vida pública, na vida política de forma livre. Então, essas liberdades que alicerçam a vitalidade da vida civil entre os iguais, entre os cidadãos dessa sociedade branca, né? Reitero isso, são elementos muito importantes destacados por Tocqueville. E aí nós vamos encerrar esse segundo bloco da nossa terceira aula, mais uma vez reiterando que Tocqueville está olhando para uma experiência política dos homens brancos, né, naquele país, nos Estados Unidos da América. Então, é esse modelo de democracia liberal que Tocqueville está refletindo, que Tocqueville está destacando elementos relacionados a essa questão das liberdades da vida civil.